Amém? Gravando. Então, estamos aqui, dia 20 de novembro de 2022, aqui é 9:06, ali é 9:04, e nós vamos ver hoje essa lição, que é a segunda lição da nossa revista, né? A revista que nós estamos estudando essa aqui, ó, é o material da CPAD, né? Nós estamos vendo esse material. Então, oramos, fique bom assim, peça que Deus abençoe, irmão, essa escola. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Obrigado por essa manhã. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Estamos, ó Deus, para a tua honra, para a tua glória, Deus bendito. Aprender a tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu estou amplificando o som, porque uma irmã me informou que eu ando muito, o microfone é bem aqui, aí quando eu ando, não grava. Também o irmão Raimundo me disse que a audição dele já está bem diminuída, com essa caixinha melhorou mais um pouco, né? Aí, irmãos, eu estou com o microfone. Se algum dos irmãos quiser falar, tenha paciência de levar o microfone, porque senão não grava, né? A caixinha de som está bem ali, não grava. Muito bem. Temos uma confraternização na barragem, tem 65 pessoas inscritas. O Cadela já foi logo cedo, eu vou depois da escola. Tem Enem hoje, mas de manhã não tem. Tem Enem de novo, mas é só para os professores de manhã, né? Irmãos, nós estamos estudando os livros dos reis, e hoje a gente chegou na lição 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Eu quero mostrar para os irmãos algo interessante aqui. Vê? Interessante aqui, ó. Está aqui na imagem 3. Aqui. Mas a lista das nossas lições, a gente não tem prazo a cumprir, porque deixa eu te falar, o livro dos reis, assim como os livros das crônicas, eles parecem ser material apenas de historiador. A história do rei, daquele outro rei, etc. E nós temos as divisões. Nós temos os primeiros 5 livros de Moisés, que é chamado de Pentateuco. E aí depois nós temos os livros históricos, que vem Josué, Juízes, Ruth, né? Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. A gente tem os livros de sabedoria, né? Que é de Salmos, tem lá em Cantares. Aí vem os livros proféticos, que são 17. 5 são chamados de profetas maiores, e 12 são chamados de profetas menores. E não é por causa do tamanho do livro, não, é porque acho que grau de importância. Mas aí, irmão, se discute para os judeus, os livros de reis são históricos ou são proféticos? Né? Então veja bem aqui, irmão, que hoje, por exemplo, lição 2, essa lição 2, capítulos 12, 13 e 14. E a gente vai encontrar aqui, acho que 4 ou 5 profetas se manifestando. Aí veja bem, irmão, lição 4, Elias, lição 3, Acabe e Elias,
lição 4, Elias, vai pegar capítulos 15, 16, 17, 18. As lições do livro dos reis sobre os profetas do período dos reis. Aí vem aqui, irmãos, lição 6 e 7, está vendo? Lição 6 e 7, o profeta Elias e Eliseu, o ministério de Eliseu, e 8, Naamã é curado de lepra. Então nós temos aqui 6 lições, metade do nosso material sobre os reis de Israel é sobre os profetas daquele período. Então a gente vê uma intervenção, né, que a história é política. História é governo que sucede governo e uns matando os outros para tomar a cadeira, né? Mas Deus falando sobre o assunto. Aí nós temos aqui também, irmãos, uma introdução que eu gostaria de ler com vocês. Aqui vem uma introdução, eu não posso xerocar tudo, fica ruim. Ó, prezado aluno, neste trimestre, que para a gente deve virar semestre, estudaremos os livros de 1º e 2º. Eles contam a história dos reis do povo de Deus. Pensamos aqui. Desde o reinado de Salomão, por volta do ano 1900 e pouco, até o cativeiro babilônico, no ano 600. Então está aí um período de 400 anos de história, talvez fechando 500 anos de história. A gente lembrou que é muito, porque é o equivalente à história nossa do Brasil, da descoberta para cá, é muita história, né? A história de Israel e Judá é marcada por muitos acontecimentos. Nós temos reis tementes a Deus que fizeram o que era agradável a Deus, porém houve muitos que desobedeceram deliberadamente. Então existe a desobediência deliberada e existe a desobediência por ignorância ou por falta de atenção, né? Mas era desobediência aos mandamentos divinos e levaram o povo a pagar o alto preço. A história dos reis, isso aqui foi escrito pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Conselho Administrativo da Igreja Assembleia de Deus, não termina só com o juízo de Deus, mas com uma palavra de esperança. Em meio ao juízo, sempre Deus deixa aberta uma porta para o homem mudar de posição, e ele dá esperança. Se você mudar de posição, eu tiro a mão de cima de você, né? Deus mostra a palavra de Deus, irmãos, e a palavra de Deus aqui, quando aqui diz palavra de Deus, geralmente aqui palavra de Deus não era palavra escrita ainda não, era a palavra da hora que o profeta via e dizia, Deus mandou te dizer assim, né? Mas a palavra de Deus mostra que sempre que o homem se arrepende dos seus pecados, se volta ao Senhor, o Todo-Poderoso mantém suas promessas de fé. Quer dizer, se Deus te fez uma promessa e você saiu da posição, saiu do caminho que leva à promessa, se você voltar caminho, Deus renova e continua mantendo a promessa dele, né? Era esse o plano que Deus ainda tinha com o povo que ele amava. Esse é o plano que ele tem com a sua igreja. Mas a gente tenta fazer um paralelo entre Israel do Antigo Testamento e a igreja hoje. É bem verdade que são realidades totalmente diferentes, épocas, sistema, mas se chama povo de Deus. Povo de Deus. E que Deus sempre lida com um povo. A gente não pode se enganar, irmãos, e achar que não, fora de participar, de ser povo, a gente pode estar dentro dos planos de Deus. Deus tem
meio do povo, os planos para cada um, mas dentro do povo. Muito bem. É verdade isso aqui, irmão. O que é que nós temos? Olha, o que nós temos aqui? Onde é que nós temos? Muito bem. Ó, a gente começa com uma palavra interessante. Eu achei importante, irmão James, fazer uma convocação para os jovens estarem presentes, e alguns atenderam. Temos alguns jovens solteiros, jovens casados, porque hoje a gente tem aqui o textuário, olha, muitos propósitos há no coração, porém o conselho do Senhor. Então, uma palavra-chave da nossa lição de hoje é a palavra conselho. Por quê? Quando Salomão morre, Salomão morre, Salomão morre aqui no capítulo 11, a morte de Salomão. Capítulo 11, se você quiser seguir na sua Bíblia, nós estamos no primeiro livro dos Reis. 11:41, 42. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, então descansou, e o seu filho Roboão foi o sucessor. Mas, na verdade, o livro dos Reis, ele é mostrando o cumprimento que Deus fez a Davi. Ele diz: Davi, no trono de Judá, nunca faltará um descendente teu. Sempre haverá um descendente teu. Sempre vem Davi, aí vem Salomão, que morre aqui, e vem o filho de Salomão, chamado Roboão. O filho de Roboão, então, sempre é um da família descendente de Davi em Judá. Porque nós vamos ver, irmão, que o reino vai dividir. O reino vai se dividir. E onde é que está essa divisão? Olha aqui, olha. Aqui, ó. Aqui. O Senhor se irou contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas. Então, a gente lida assim, a gente fala, não é para discriminar, para envergonhar a pessoa, mas uma pessoa aqui da igreja desviou assim. Vocês vão saber, quando a igreja chega a pedir a exclusão, não é que a pessoa errou hoje, a igreja pede a exclusão, mas geralmente o conselho da igreja se oferece para ajudar essa pessoa. É que errou, a gente reúne o conselho e vê. Você quer uma chance? A igreja ajuda, os irmãos ajudam, segue, etc. E na maioria das vezes consegue recuperar, mas a pessoa reincide 2, 3 vezes, não tem. Aí desviou e foi pego por pecado. E nós temos um costume, que não é um mandamento bíblico, mas nós temos um costume de cumprimentar o crente com a paz do Senhor. O crente cumprimenta, e Jesus disse que a gente tem que dar a paz para quem é de paz. Aí ele te lembra isso aí e perguntar: irmão, para mim, a gente pode continuar cumprimentando aquela pessoa com a paz do Senhor? Presta atenção, né? Não é só que ele foi para o mundo mesmo, voltou para o certo demônio, e eu veio perguntar: posso continuar cumprimentando? Irmãos, a pessoa desviada. O que aconteceu quando Salomão se desviou? O Senhor fez o que com ele? Se irou. A Bíblia fala do amor e fala da ira, mas é uma ira santa. É porque Deus não tem como ele conviver com o pecado. Dizem que, quando a Bíblia diz que para Deus não há impossível,
tem que ler o versículo todo. Lá em Lucas. Para Deus não haverá impossível nas suas promessas. Tem uma série de coisas que para Deus é impossível. Por exemplo, conviver com um pecado. Por exemplo, se lembrar de um pecado que ele já perdoou. Então, embora tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu. Mas a Bíblia é simples. Se trata de obediência. Não faça isso. Não ande por esse caminho. Mas não desobedeça. Então o Senhor diz: já que essa é a sua atitude, não veja as palavras que a Bíblia usa, são palavras caras hoje em dia. Atitude. Sabe quando você fala assim, pessoa de atitude? Primeiro, pessoa de atitude. Aquilo que depende dela tomar uma posição, ela toma. Nós estamos vivendo hoje no problema das instituições do Brasil, que uma das instituições não toma atitude, que é o Senado. Não toma atitude. Está vendo? Está ouvindo? Não está vendo nada. Está vendo nada. Então, Salomão toma a atitude de não obedecer. Certamente tirarei de você o rei e o darei a um dos seus servos. Conserva. Presta atenção na diferença de vida entre um rei e um servo. Quando eu falo, o estilo de vida de Salomão, as roupas que ele vestia, as comidas, irmão, não era arroz e feijão, não, minha filha. Acho que não sabia o que é essa coisa. As comidas, quando ela estava nos carros, puxados a cavalo, não era aquele carro duro lá dos soldados, não, mas era um trem. E daí por diante, as roupas, os perfumes, o servo, sabia nem que era isso. Vou tirar de você o rei e vou dar para você. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu vou tirar do seu filho, que foi Roboão, que eu contei a história hoje. Bom, Deus é tão maravilhoso, né? Com os pais. Olha a mensagem aqui, irmão. A mensagem. Embora, irmãos, a salvação depende da atitude de cada um quando chega na idade, né, irmão? Cada filho, né, pastor? Mas independente, irmão, da salvação, se você tem atitude diante de Deus, Deus te protege e livra o seu filho. Não é que vai dar ele salvação sempre independente, mas vem uma série de livramentos, né? E não vou tirar o reino inteiro. Vou tirar do seu filho, vou deixar uma parte com ele, para que as suas descendências, mas uma boa porção do reino, eu vou tirar. Muito bem. Aí o que acontece? O Senhor levanta adversários. Salomão, irmão, viveu em paz. Não teve guerra. Por quê? A sua diplomacia, aqueles casamentos com as filhas dos reis, né? E até porque logo no começo que eu fui para os irmãos do domingo passado, cuidado com essa ideia quando alguém diz que vai pacificar o município, o estado, a nação. Porque na China tem paz. Não, porque qualquer pessoa que falar diferente é matam. Aqui é tranquilidade, ninguém perturba aqui. Por quê? Porque quando os que perturbou, não matam tudo. Salomão começou matando. Um monte de gente que era oposição, foi matar. A oposição, agora que beleza, meu rei, só tem paz. Mas a oposição eu já matei. Pacifiquei o país, muito bem. Então vamos ver aqui os inimigos, aí começa a ter guerra. Aí acontece aqui, irmão. Agora também vem falando de Jeroboão. Esse Jeroboão,
no capítulo 11, 26, é o servo que o Senhor vai dar o reino para ele. Ó, Jeroboão, filho de Nebate, se rebelou contra o rei. Agora é do povo. Era um dos oficiais da mão efraimita, filho de uma viúva chamada Zero, um órfão de pai. Se revoltou contra Salomão assim. Salomão tinha construído Milo, que aqui diz que quer dizer o seguinte: aterro, e tapado a abertura no muro da cidade. Ele fez aquele fosso. As cidades antigas dificultavam a chegada do invasor externo, tinha fosso, ele fez aquele. Jeroboão era homem capaz. E quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos que faziam um trabalho forçado pertencentes à cidade de Judá. Olha que coisa horrível. Salomão colocava o seu próprio povo fazendo trabalho forçado. Você sabe qual é o problema? Não é só que o indivíduo não recebe pelo trabalho, mas ali numa casa o pai tem 2 filhos, tem 3 filhos. O irmão sabe que o mundo dessa época era totalmente agrícola. O sujeito dependia 100% do que ele plantava. Inclusive, por que se tinha muitos filhos, né? Aqui em Mambaí no passado também. Precisava de muita gente para tirar. Aí, irmãos, ele ia lá e tirava 1 ou 2, mas esse aqui vai trabalhar de graça para mim. Tirava do pai de família. Demais, tirava do pai de família os braços dos filhos e ia trabalhar de graça para ele. Ô, Jeroboão, você vai cuidar desses aqui. Muito bem. Naquela ocasião, veja aqui, Jeroboão, e aí, agora aqui o profeta começa. Os profetas, vai aparecer um monte, irmão. Significa o seguinte, irmão: política é política. E a gente quer lembrar uma coisa aqui, irmão, que é diferente, porque Israel era uma teocracia, e quando passou a ser monarquia, mas era um governo de Deus. Israel era uma nação de Deus. Deus não tem nação hoje, não. Ô irmão, Deus vai intervir na política do Brasil. Deus hoje não tem uma nação. Inclusive, irmãos, aquele versículo: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação, Pedro diz que nós somos a nação santa. Esse negócio de pegar esse versículo, botar na porta da cidade, e os crentes acharem que se o prefeito for crente, se o governador for crente, se o presidente for crente, o Brasil é do Senhor Jesus. Tem nada a ver. A nação bem-aventurada, cujo Deus é o Senhor, está lá em Pedro. Vocês são nação santa, nação profética. É a igreja. Mas aqui, irmão, aí vem o profeta. Presta atenção nesse profeta aqui. E muitos anos depois, Jeroboão vai encontrar com ele de novo. E ele vai dizer: Jeroboão, diz o Senhor, vou matar teus filhos, matar tudo, vou acabar com tudo que você tem. Mesmo profeta. Estava usando uma capa nova. Interessante, né, irmão? E os dois estavam sozinhos no campo. Foram andando, se encontraram, o profeta Aías e o Jeroboão. Aías segurou a capa que estava usando, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10. Roupa nova, não quer ser forte, roupa nova, vamos lá. E é interessante você dizer aqui, presta atenção aqui, diz que rasgou a capa, porque Deus vai rasgar mais 2 coisas daqui para frente, com a mesma palavra. Assim como ele rasgou a capa, ele vai rasgar o altar de Jeroboão, e ele vai rasgar, no capítulo 13, que é aquele profeta que o Senhor disse: não coma nada. Onde você vai? Aí um outro profeta mais velho disse: ele come. Ele come. Aconteceu, um leão achou ele rasgou.
Olha lá. E disse: a crônica depois, assim diz o Senhor, saiba que vou tirar do reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Profeta, definindo na política. Isso aqui. A profecia, irmão, ela existia muita profecia através de atos simbólicos. Ezequiel, o Senhor disse: Ezequiel, junta o povo e faz a comida sua na frente dele, só que você vai assar em cima do teu esteiro. É passar a comida do seu esteiro na frente de todo mundo. É uma das coisas, né? E por aí vai. Mas por agora, Davi, eu deixei lá. Farei isso porque me abandonaram. Eu vou tirar de Salomão porque me abandonou e seguiu outros deuses. Mas não tirarei agora, o Senhor repete, né? Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo que o seu coração desejar. Irmão, presta atenção. Eu farei reinar sobre tudo que o seu coração desejar. Se você, agora é o filho, não o sim. O sim, na Bíblia, da parte de Deus, quer dizer que a Bíblia não ensina o tal do fatalismo. E a gente ouve de vez em quando na boca de alguns de nós crentes. Aconteceu porque tinha que acontecer. Não tem nada que acontece que tem que acontecer, não. Sempre o Senhor diz: se você for para a direita, vai ser uma coisa. Se você for para a esquerda, aí diz que Jeroboão, sim, você fizeram o que eu digo e obedecer, como fez o meu servo Davi, eu estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto eu fiz com Davi. Vou dar para você sucessor e nunca vai te faltar sucessor. Sim, sim. Irmãos, cuidado com essa palavra na nossa boca, porque as coisas parecem simples. Não são doutrinas teológicas. No Islã, meu Senhor, Deus mandou eu te matar, viu? Pá, me mata. Aí vem os juízes da teocracia islâmica. O que foi? Foi Deus que mandou, foi Deus que mandou encontrar. Eu tinha que fazer. Como nada, nós não cremos, segundo a Bíblia, nessa tal de aconteceu porque tinha que acontecer. Aconteceu como consequência da escolha que você fez. Podia ser diferente, né? Muito bem. Salomão tentou, agora veja uma coisa aqui, irmão. Salomão ficou sabendo. Ó, Salomão, sabe o Jeroboão? Se colocou para tratar dos trabalhos forçados. Sabe o profeta Aías, Salomão? O profeta Aías encontrou ele, raspou o pano, mandou pegar 10 pedaços e disse que Deus vai pegar 10 e dar para ele. Quem foi que disse isso? Deus. O que Salomão tinha que fazer? Se foi Deus que disse. Amém. Aceita não. Tomar meu reino? Eu aceito mesmo. Mas Salomão foi Jeová que disse que ele quer nem saber, vou matar logo esse indivíduo. E Salomão tentou matar, mas ele fugiu para o Egito. E ficou lá. Jeroboão está lá, ele está passando, Jeroboão está lá, no Egito. Aí Salomão morre, irmão. Aí vem Reoboão. Foi para Siquém, presta atenção na cidade, Siquém. Vamos procurar depois da Bíblia a importância. Algumas cidades, irmão, as cidades em Israel, elas tinham sentido religioso. Por exemplo, Betel vai citar Betel.
Betel foi onde Jacó dormiu, uma pedra no travesseiro, e ali Deus apareceu, né? Aí vem. Quando morre, todos os israelitas se reuniu para proclamar Roboão, irmão. Mesmo quando Deus escolhe, o povo tem que confirmar. Na nossa igreja aqui, quando alguém a gente sabe que foi Deus que chamou, e vai apresentar para fazer exame para ministro, então dá para a igreja. Se a igreja recomenda, se a igreja reconhece, essa coisa das pessoas estarem se autoproclamando. Quem é que proclama que uma pessoa é apóstolo? É sempre o superior que consagra o inferior. Só pode ser ele mesmo, porque acima do apóstolo tem Deus. Eu me consagro apóstolo, pode ser. Mas aqui, irmão, assim que Jeroboão ficou sabendo, botou de lá. Veja, ó, Salomão morreu, vem Jeroboão. Aí ele diz uma coisa, olha, irmão, Jeroboão, eles deviam ter a mesma idade, por volta de 40, diz que Roboão tinha 41 anos, 42 anos. Eles eram homens dessa faixa de idade, 40 anos. Teu pai, irmão, colocou sobre nós um jugo pesado. Irmão, para Salomão, o Estado, a máquina era pesada por manter. Sem falar, irmão, naquelas 1000 mulheres entre esposas e concubinas, que eram todas princesas. Elas não podiam morar em qualquer lugar. A cama, as roupas, podia ser qualquer uma. Elas tinham que ter camareira por conta, tinha que ter cabeleireira por conta, tinha que ter manicure por conta, tinha que ter costureira por conta, tinha que ter perfumista por conta, tinha que ter cozinheira por conta. E fora os pajens, né? Quando faz o casamento, é a daminha e o pajem. Os pajens, os homens, que cuidavam do cavalo delas, de cada uma das vidas. A cocheira, a carruagem, tudo sustentado, irmão, pelo povo. Aí hoje de manhã, quando eu tomava café, não dormi, medei, estava vendo lá o Brasil pegando fogo. Você sabe o que eles estão discutindo lá no Senado da Câmara, irmão Raimundo? Aumento de salário deles. É o que eles estão preocupados. Não sou contra, mas o que eles estão preocupados hoje, a gente que está sabendo, o bicho está pegando. Eles estão morrendo de preocupação em quanto é que eles vão ganhar. Então, irmão, com a máquina pesada, muito pesada, esse é o problema do Estado. Você não sabe a diferença de proposta do Estado liberal para o Estado comunista? É que o comunismo quer tudo para o Estado. Tudo que é seu é do Estado. Você trabalha para o Estado. Em consequência disso, irmão, a quantidade de funcionários que o Estado tem. No nosso caso no Brasil, não tem tanto tempo que fala, tem que diminuir, é deputado demais para a gente pagar. Eles estão querendo passar de 33 para 37 mil. Quer dizer, quando eles voltam o salário mínimo, eles estão voltando o salário mínimo do mês. Quando eles voltam o deles, eles voltam o salário mínimo por dia.
gente está vendo no jornal, transição, etc., de imediato o Estado vai aumentar a gente que não tem carro. Todo mundo que, com favor, agora eu quero. Tem que criar ministério, vai ter que criar. E aí para pagar, irmãos, estava vendo, foi uma pessoa que tinha sido coisa mais simples, mas foi uma primeira-ministra inglesa, que eu esqueci o nome dela, que disse, claro, o Estado só tem dinheiro num lugar, aqui no seu bolsinho. Quer dizer, irmão, se aumentar a despesa, onde é que vai tirar dinheiro para pagar mais despesa? O seu bolsinho. Então, irmão, o de Salomão era pesadíssimo. Além de trabalho forçado, que já tirava 1 ou 2 filhos do ombro lá na roça, em vez de estar trabalhando na roça, o pai estava trabalhando. Salomão fez, irmãos, um templo, mas o templo foi uma coisa, mas foi uma coisa. Salomão fez palácio real para ele. Fez um palácio para a filha de Faraó, foi a primeira importante que ele casou. E vai fazer um palácio para aquela mulherada do tempo lá, o povo trabalhando de graça e tirando a mão de obra da casa do pai para trabalhar para ele, e do que o coitado produzia, 2/3 é para cá, para mim. Aí Jeroboão, ele fez uma palavra boa, ele falou: Roboão, faz o seguinte, diminui o Estado, diminui, alivia, nós não tomamos conta. Parece uma coisa brasileira hoje, mais ou menos de 40% a 50% do que você ganha, você vai gastar em imposto. Esse carro aqui, quando foi em 2017, foi 65 mil em 2017, Proscópio 2017, 65 mil, 30 mil foi imposto. Então, irmão, é uma coisa que tem as pessoas, que é advogado tributarista, não tem, né? Entendíssimo essa história do tributo. Desde quando é que o ser humano, organizado em sociedade, entendeu que tem uns que tem direito de tirar dos outros? Amar. Isso é meu. E esse carro eu tenho que pagar todo ano de PVA. Se eu não pagar esse toma, eu perdo ele. Então, Jeroboão diz: Salomão, a coisa está fácil. Roubou, a coisa está fácil. Teu pai, mão pesada, alivia. Aí Roboão diz assim, e diz aqui, irmão, nós te serviremos. A gente quer te servir. Nós, o povo, queremos servir o governo. Mas não estamos dando conta. Se você fizer isso, em vez de ter esse povo revoltado, o povo está revoltado, o povo está revoltado. Diminui e o povo vai trabalhar para você feliz, se revolta. Aí diz: volte daqui a 3 dias. Aí aqui, irmãos, é onde entra uma coisa para os jovens, principalmente. Roboão vai conversar com os velhos. Provavelmente, irmãos, os que já tinham servido Salomão, tinha acompanhado a administração de Salomão e sabia disso. Os anciãos, eles dizem assim, ó: que conselho vocês dão? Diminuir o jugo?
Aqui, muito bem. Perguntou às autoridades que haviam servido seu pai. Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo, servi-lo. Bom, você é um funcionário público. Senador, presidente, prefeito, governador. O povo é teu patrão. É o povo que paga teu salário. Se você for um servo deste povo, e se você servir este povo, irmãos, hoje em dia em administração, vocês quando a gente lê alguma coisa, tem até um material, eu tenho, a capa é muito interessante, assim, o último degrau da liderança. Eu pensei, lá em cima, né? Liderança, aí na capa tem Jesus lavando o pé. E hoje se entende assim, irmãos, em administração. Se eu lidero pessoas, a minha função é criar situação para que essa pessoa esteja bem servida. Esse funcionário, sou o chefe dele, mas eu tenho que cuidar que ele esteja bem alimentado, que ele esteja aqui no trabalho, mas ele esteja tranquilo, que a família dele está servida. Oh, patrão, hoje meu filho tem que arrancar um dente, não sei o quê, tem como? Não, vamos dar um jeito, vou deixar, sei lá, vai lá. A função do líder é cuidar do liderado. Se ele cuida do liderado, esse liderado produz. É o que os idosos dizem: roubamos, seja servo do povo. Irmão, deixa eu te falar isso para você. Eu tenho gostado do serviço público. Eles foram treinados de uns tempos para cá. Você vai numa recepção pública, eles tratam você mesmo como cidadão. Tudo bem, estou satisfeito, posso fazer mais alguma coisa? Porque uns anos atrás, irmão, você parecia um vagabundo querendo um favor, não sei quem. Mas daí diz assim: faça isso. Se você der para ele uma resposta, eles serão sempre certos. Se você fizer isso, cuida do povo, atende. É o que está acontecendo hoje, irmão. O povo, alguém viu o povo passando na rua, não sabe, ninguém sabe que eu estou na rua, não. Porque a gente quer saber quem é que pode nos atender. Quem atende? Onde é que nós vamos? Quem é que pode atender? Quem é que pode cuidar de nós? Eles estão muito preocupados hoje, que a gente está aí no sol, na chuva, fazendo coisa, eu não sei que legal, mas é um desespero. Mas eles estão muito preocupados, segunda-feira, reunir para decidir o aumento do salário deles. E os idosos dizem: faça assim. Roubão, porém, rejeitou o conselho que era dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele. Ele tinha 40 e poucos anos, eram jovens lá no tempo. Tinha crescido com ele, hoje era todo homem nessa faixa dos 50. Agora é jovem, esse pessoal na faixa dele, em relação à idade dos outros. Devia ser homem de 60 anos, cabelo branco. Os jovens, amigos do filho do rei, e Roboão foi criado no ritmo de Salomão, comendo do bom e do melhor. O que ele fez com as mulheres do pai dele? Ele mesmo tinha quantas? Autonomia. Os jovens dizem: rapaz, se você fizer isso, você vai perder a autonomia. Velho. Você quer trocar de carro? Se fizer isso, vai ter que trocar sua Ferrari por Fiat, não sei o quê. Aí se você fizer isso, moço, como é que você vai continuar comprando essas roupas? Dando essas festas que nós faz? Aí ele diz assim:
Diz assim: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Isso aqui tem criança, mas eu vou falar para você. Na verdade, vou falar. A Bíblia, ela ameniza alguns. Vou falar. Eu quero dizer o seguinte, ó. Fala para eles que a sua é mais grossa que a do seu pai. Entendeu? Qual foi o recado que ele deu? Achando que achar que o meu pai é grosso, sabia muito mais. O que ele disse, literalmente, o povo. Pois bem, meu pai pôs um jugo pesado, eu tornarei mais pesado. Meu pai castigou vocês com chicote, eu vou castigar vocês com chicote, diz aqui, irmão, ó. Ponte aguda, ou diz a Bíblia, com escorpião, não é escorpião bicho, era que tinha um chicote com as pontas só de couro, que é a coisa do cavalo, né, irmão? Tem 2, 3 pontinhas de couro só. Mas aí eles, como foi o que usou em Jesus, eles penduravam ponta de osso, coisa para quando o chicote bater, dar no corpo, o chicote do meu pai, não fica nem perto que eu vou bater em você. Muito bem. 3 dias depois, voltou e disse: e o rei não ouviu o povo. Bom, não ouviu. Irmão, povo é um trem. Grosso. Povo, quando resolve entender, nós somos maioria, nós somos o povo. Está acontecendo no Brasil. Não sei onde é que isso vai terminar, nenhum de nós aqui sabe, irmão. Nenhum de nós aqui sabe onde é que vai dar. Não estou falando nem em questão de mudar a eleição, não, porque ninguém sabe onde vai dar, porque daqui a pouco vai ter bala. Vai, daqui a pouco. Não quis ouvir o povo, vai dizer assim, mano, pois essa mudança dos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra. Agora veja bem, que coisa, porque historicamente o povo se revoltou, porque Roboão não quis ouvir, mas teologicamente o povo se revoltou porque Deus havia determinado. Vai ser desse jeito. Vou passar 10 tribos para Jeroboão. Como é que eu vou passar 10 tribos para Jeroboão? O povo tem que querer, o povo tem que querer. Não adianta eu dizer, Jeroboão, 10 tribos são tu, e o povo está assim dizer, uai, Jeroboão, você só esqueceu de combinar com nós. Você é líder, nós 10. Pois faz, combinou com Deus e com nós. Estamos aqui com uma coisa demorada de se. Uma é a liberdade humana de tomar suas decisões. Foi Roboão que decidiu. Vou baixar não, vou aumentar o imposto. Decisão dele. Por causa da decisão dele, o povo diz: estamos fora. Mas ao mesmo tempo, irmão, foi determinação de Deus. Como é que essas duas coisas juntas? Que Deus decide uma coisa para a minha vida, mas de tal forma que aquela decisão vai ser minha. Não tem que dizer, não, o Senhor tinha que acontecer, vai ser desse jeito, você que vai. Você é responsável. Eu não tenho culpa não. Foi Deus que determinou. Deus é muito sabio. A decisão é sua. Cuidado com as decisões. E aqui vem falando para os jovens, a lição de hoje, ela tem um espaço muito grande para os jovens. Jovens casados, jovens solteiros. Cuidado com o conselho. Roboão não perdeu o reino, perdeu o reino, porque ele
tinha que decidir. O que ele fez? Ele escutou dois conselhos. Conselho. Em Israel, irmãos, os idosos, cabeça branca, são muito venerados. Jó diz, Davi diz no Salmo, a sabedoria está com as cãs. Cã é cabelo branco, cãs. A sabedoria está. Por que, irmãos, que a gente tem sabedoria para falar para você que está na faixa aí de 40 anos para baixo, talvez? É porque a gente já viu esse filme. Durante a vida, né, Durval? A gente já viu quem fez desse jeito que quebrou a cara. Não tem condição de dizer, olha, esses anos são mais, se eu fosse você. Geralmente, quando alguém me pergunta umas coisas complicadas, né, o que eu digo? Olha, você tem que decidir sua vida. Agora, se fosse eu fazia isso. Assim que eu digo. Não mando ninguém fazer nada. Se fosse eu, pulava do prédio logo para mim. Você, eu dava um tiro na cabeça. Você vai ser certo. Então, irmão, vem aqui a questão. O livro de Provérbios, quantas vezes aparece no livro de Provérbios conselho? Salmo primeiro, primeira coisa. Bem-aventurado o homem que não anda no que dos ímpios? Conselho. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos incertos. Conselho. O livro de Provérbios, irmão, inclusive, muitos capítulos inteiros, 3, 4 capítulos inteiros, é Salomão falando, meu filho, era Roboão. Era Roboão. Roboão foi treinado para ser rei. Salomão sabia da promessa. Deus tinha falado, Davi, nunca faltará um descendente seu. Ora, se ele é descendente, ele era Roboão. Roboão foi criado, Salomão criou e deixou escrito quantos provérbios sobre conselho. A palavra branda acalma, mas a palavra furiosa acende o fogo. Era o que ele tinha que dizer para o povo, para lembrar. Fala uma palavra branda para esse povo, vai acabar a revolta no país. Vai te querer. Então, principalmente jovens, mas também, quando ele fala jovem da idade que eu estou, é 40 anos. Quando era menino, jovem era com 15. Agora é 40. Presta atenção com quem você está se aconselhando. Presta muita atenção. Agora, irmão, o conselho é coisa que deve se buscar. Na multidão dos conselheiros, como é que diz a Bíblia, está o quê? Vocês sabem, sabedoria. Na multidão dos conselheiros, quer dizer, procure se aconselhar. Busque alguém quando você tem uma coisa e você diz, olha, se eu errar nessa decisão, procure alguém. Pode ser jovem, pode. Agora, no caso aqui, irmãos, o conselho certo estava com os cabeças brancas. Conselho, ou diz, conselho é bom. Ele é bom. Comer de graça. Aí, irmãos, a lição hoje, o material do professor, o livro todinho que acompanha, esse material meu acompanha um livro, uma revista do professor, tem muito material. É para perguntar isso. No Novo Testamento diz, as más companhias corrompem os bons costumes. É isso que é a lição de hoje. O exemplo de Roboão, más companhia, mau conselho. A gente sabe disso aqui, irmãos, a gente tem história escrita em ata. Até hoje nós não vimos
ainda. Crente que é colega de uma pessoa mundana, não é ladrão, não é traficante, é mundano. Questões de moral, família, é diferente. E começa a andar e depois não vai para o lado de lá. Questão de tempo está igual. A Bíblia diz, as más companhias, e vem dizendo hoje, Salomão no livro 40, cuidado com conselhos. E procurar aquela chave bíblica, palavra conselho, vê ali como é que traça o livro de Provérbios de fora a fora. Conselho, dê ouvido a um conselho errado. E manda falar manda a revista professor para falar muito sobre isso agora na aula, para ficar batendo nessa tecla aqui. Presta atenção. Cuidado. Onde você vai se aconselhar. Eu sei, irmãos, que o melhor manual de aconselhamento é a Bíblia. É a Bíblia. Se está escrito na Bíblia, aleluia. É onde vem, né? Muito bem. Aí, irmão, nós vamos ter aqui, ó. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvir, disse: escuta, não tem nada que saber de você, não. Você não tem nada a ver com a minha vida, não. Ô, bom, tem nada a ver com a minha vida. Daqui para frente você não tem nada a ver com a minha vida. E foram para a sua casa. Muito bem. Mas Roboão, o rei Roboão enviou Adoniram, que chama de Adorão, chefe do trabalho passado. Vai lá, meu funcionário aqui, não sei que ministério que era esse, vai lá, acalmar o povo. O povo apedrejou. Nós temos receio que aqui no Brasil comece a acontecer apedrejamento, tiro, sangue. O povo quando se revolta e os indivíduos que têm que atender não atendem e mandam a polícia, é o que eu disse aqui. Esse tal de Adoniram deve ter o exército. Tudo aqui, ó. Vão ter que baixar o facho para o rei Roboão. Eles têm que obedecer o rei Roboão. Pedra dele, mataram. Apedrejar, o povo revoltado, né? Coisa terrível, né? Com fome. Como é que diz um pastor lá de Taguatinga, que é policial, então nas reuniões começa a dar no almoço, não sai. Nas reuniões lá em Brasília, ele vai dando 1 hora, 2 horas, não termina. Nós assim, gente, o homem de família é um animal perigoso. O ser humano, irmão, carente de quê? Porque aí a música brasileira tem fome de quê? Eles tinham fome de liberdade, de desopressão, de parar de viver para sustentar, né? Igual vi a coisa, irmão, reuniram lá na gente 800 jatinhos, 50 mil litros de gasolina cada um. Mais ou menos 3 bilhões de reais cada voo, para dizer para você, vá trabalhar de bicicleta, porque você está poluindo o mundo. Dá vergonha na sua cara. É de bicicleta, senhor. Seu carro você gasta meio litro de gasolina, eu gasto 50 mil litros, mas vá você de bicicleta, vá você. Viva você com um salário por mês, eu vivo com 1 por dia. Mas você viva com 1. Então, irmão, isso vai virando uma panela de pressão. Aí o povo começou a apedrejar. Apedrejar hoje, como disse o irmão, se fosse hoje, tinha metido um teco de bala ali. O povo parte para as armas. Quando o povo parte para as armas.
A gente falando com você, irmão, o Brasil é complicado. Fizeram um plebiscito, eu lembro, para saber se o povo era a favor ou não de ter arma. O plebiscito massacrou, nós somos a favor que o povo tenha arma. Mas reuniram e disseram, não aceitamos o plebiscito. Não aceitamos a decisão da maioria do povo. Então, para que pergunta? E aí, irmão, a primeira coisa, presta atenção. A primeira coisa que um governo ditador faz é desarmar o povo. Desarmar o povo. Só quem pode ter arma é bandido. Bandido pode. Vai lá desarmar o povo, vai lá. E o povo armado pega os ministros, soldados da polícia de robô e mete bala. E aí, irmão, vai atrás de outro. Aí diz aqui, ó. Né? O rei conseguiu subir e fugir. E assim, até quando os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, e Jeroboão vem ser rei sobre nós. Você que está apresentando proposta boa, Jeroboão. Você que falou com o Roboão que não pode matar o povo debaixo de um imposto. Então, certamente, você vai ter um governo que vai aliviar a nossa vida. Queremos você! Pronto, está feito. 10 tribos. E lembra aqui, e apesar de todo esse entrevero aí de política, de revolta do povo, era decisão de Deus. Foi uma decisão de Deus do povo se revoltar e começar a meter bala e tempo, né? Mas, bom, é o povo que faz. Agora, a Bíblia diz que está naquele versículo 15 que isso vem da parte de Deus. Muito bem. O que fez Jeroboão? Juntou 180 mil homens de combate. Olha, irmãos, é metade das Forças Armadas do Brasil. O Brasil tem 360 mil. Metade. E o Brasil das Américas, tirando os Estados Unidos, é a segunda maior potência militar. Primeiro, segundo Brasil. Vou botar o exército. Vou trazer esse povo de volta. Presta atenção, irmão. Jeová disse, vai ser desse jeito, você vai perder 10. Vou botar as forças armadas e vou trazer todo mundo para debaixo do meu jugo. Ainda bem, irmão, que tinha um outro profeta, aqui, irmão, um outro profeta, Semaías. Os profetas são chamados aqui de homem de Deus. Primeiro foi Isaías, aí vem agora o Semaías, que diz, faça isso não, faça isso não. Não faça isso não. Eles são seus irmãos. Né? Não saia à guerra contra os seus irmãos. Volte para cá. Fui eu que fiz isso. Fui eu que fiz isso, diz Jeová. Ô Roboão, foi eu que fiz. Agora você quer levantar contra mim, né, também? Foi eu que fiz isso. Baixo, fato. Vai viver com suas duas tribos? Pode falar aqui. Assim, perdeu, mané? Perdeu, mané? 10 tribos são deles, perdeu de vez, acabou, né? Muito bem. Aí, irmãos, a gente tem um tempinho. Agora veja aqui, irmãos, o problema da religião. Da religião. Jeroboão, vocês sabem que o decreto de Moisés, Salomão cumpriu, é que só há um lugar de adoração em Israel, só um. Ninguém pode adorar fora desse lugar. Você sabe o que isso significa para nós hoje, irmão? Jesus. Você só pode adorar em Jesus. Você não tem liberdade de escolher onde você vai adorar e nem como é que se adora. A adoração é prescrita por Deus. Eu só recebo adoração assim, assim e assim. Não recebo idolatria, não sou adorado através de imagem.
Jerusalém. É Jeroboão. Aí eu queria colocar uma ênfase aqui, presta atenção, eu queria lembrar. Eu falei disso, mas acho que foi no estudo da palavra. Qual era a principal função de um rei em Israel? O Judá. Porque todo chefe, irmãos, ainda hoje, a primeira coisa que destaca é que ele é chefe militar. Sistema presidencialista igual ao Brasil, quem é o chefe das Forças Armadas no Brasil? Presidente, até 31 de dezembro. Pelo menos, ele é o chefe das Forças Armadas. O rei de Israel, ele era chefe do exército. Qual é o problema de Davi com Urias e Batseba? Estava em guerra. Urias está na guerra. E Davi está o quê? Davi está brechando a mulher que se tomando banho. Em Jerusalém. A guerra está ali, tá? Devia ser, não tinha chuveiro, devia ser banheiro do lado de fora, né? Como é que esse sistema que furava as latinhas, como o palácio é alto, ela devia estar lá embaixo, ela disse, a banheiro do vizinho, ó. Depois, irmãos, construir, administrar, mas em Israel, a principal função do rei era promover o culto a Jeová. Mais do que chefe militar, e construtor, e administrador, e mais do que fazer guerra, você vê por isso que ele sempre diz para Roboão, para Jeroboão, para os que vêm depois, o seu coração não foi igual ao coração de Davi comigo. Bom, Davi era chefe de culto, Davi tocava harpa, maravilhoso cantor de Israel. Davi organizou porteiros, músicos, cantores, a lenha do sacrifício, os animais do sacrifício. A coisa que Davi mais fez foi promover o culto ao único Deus, e de os dois lados, mas é promover o culto a Jeová e rebater os cultos idólatras. As duas coisas tem que fazer juntas. Tem que promover um e combater a outra. Presta atenção nisso. Roboão, vem dizendo aqui no livro, vai dar hoje. Roboão, aqui o livro do escritor da Assembleia fala muito do tal do neopentecostalismo. Há uma diferença entre Deus te usar e você usar Deus. Religiões, a região de Roboão era assim, lá em Crônicas diz. E durante os 3 primeiros anos, lá em Crônicas, posso dar o versículo a vocês. Roboão foi fiel a Deus. Ele foi um rei que promoveu o culto. Né? Promoveu o culto. Porque diz lá que demorou um tempo até esse povo ir lá e começar a matar gente e ir para o lado de Jeroboão. Ele ainda manteve um tempo. Mas depois, é como Jeroboão vai fazer. Esse povo é religioso. Eu tenho que usar a religião para levar esse povo onde eu quero. Olha, Roboão também começa a fazer o que é errado, nós vamos ver. Aí vem falando de um tipo de religião pentecostal, não está falando de católico, falando de igreja pentecostal. Neopentecostalismo geralmente, onde se instiga as pessoas a buscarem na fé e na igreja conseguir coisas. E o que é pior, comprando. Volta ao Antigo Testamento. Irmão Gil não está aqui, mas ele estava no culto. Irmão Gil, se lê. Poxa, acho que ele chegou a botar o dinheiro. É uma bênção extraordinária de Deus. Estamos promovendo hoje. Mas você tem que botar um salário de oferta no envelope.
Mas por que nós aqui não trabalhamos com envelope? Vocês sabem que tem gente aí tanto dia pegando dinheiro de processo, principalmente da Universal, Mundial, mestre nisso. Chega no culto aquelas canetinhas que filma, o sujeito diz assim: a bênção, não sei das quantas. Você põe aqui tanto no envelope e escreve o que você quer. Está me vendendo. É R$50, dependendo da vez que você quer, tem que dar 200. É o preço da vez. Aí eu pego, trago, não recebo e vou na justiça. Me ofereceram lá que se pudesse dar o dinheiro, não é que dá no envelope. E acontecer, não aconteceu. Eu quero meu dinheiro com juros, correção, porque eu quebrei e ganho. E ganho. Tem gente profissional ganha dinheiro com essa coisa. Onde não se promove, a gente não é contra, que Deus abençoa. É um Deus prosperidade. Mas a nossa intenção de estar reunido aqui hoje, estar reunido à noite do culto, na oração de manhã, na terça-feira, é a gente servir Deus, não é Deus servir nós. Eu me lembro que o pastor Expedito, o irmão passou uma tribulação, aí foi na igreja, orou, de repente o irmão sumiu. O pastor Expedito vai ser nosso supervisor agora em janeiro. Aconteceu, meu problema já passou. Olha a noção. Mas eu não ia na igreja porque tinha um problema, o problema acabou, não preciso mais. Jeroboão pensa o seguinte: o povo vai ter que ir em Jerusalém, o povo vai ter que ir a Jerusalém adorar. Qual o perigo? Eles vão dar tudo em bravo. O rei de Roboão, já sei o que eu vou fazer. Aí fez igual Arão, irmão de Moisés, quando Moisés estava no monte. Mandou fazer 2 imagens de bezerro de ouro, pôs uma lá no norte do estado, que é Dan, e pôs outro bezerro chegando de Jerusalém, Betel, e disse as mesmas palavras que Arão disse: eis aqui os deuses que tiraram você dele. Eis aqui os deuses de vocês. 10 tribos. Estabeleceu como capital Samaria. Aí você encontra lá no Novo Testamento a mulher samaritana diz: Jesus, os judeus adoram em Jerusalém, nós adoramos aqui em Samaria. Capital Samaria. Centro religioso não é mais Jerusalém, é Dan e Betel. Instituiu o sacerdote que não era levita, só podia ser sacerdote em Israel, levitas, descendentes de Arão. Quem quis ser sacerdote, vem cá ser sacerdote. E oferecer sacrifícios. Sacrifício só pode ser oferecido no templo. E o que quer dizer isso do templo? Quer dizer Jesus para nós. Você não pode estar oferecendo sacrifício fora de Jesus. Usou, irmãos, religião. Você não gosta de usar o nome religião para nós. É bom não ser religioso mesmo nesse sentido, não é bom não. E alguém que usa a fé, igreja, usa como meio para conseguir um fim que ele quer, não que Deus quer. Existe muito isso, irmão. Os tratados sociológicos, psicológicos sobre abuso espiritual. Igrejas que exploram financeiramente as pessoas. Eu vi um caso, eu acompanhei, que foi na justiça,
Porque o rapaz só tinha a cama onde dormia, deu a cama para a igreja. A família vai para o ensino. É como, por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Monta assim, doou um carro para a igreja, depois eu comprei da igreja, uma merda. Nós fomos na primeira ceia do Baru, né? E ele estava numa situação difícil financeira. Aí eu fui lá com ele, peguei para fazer a ceia, a gente saiu, estava junto, Sérgio? Estava não? Estava. Aí Deus mandou dar esse carro para a igreja para pegar a chave e levar. Meu Jesus! E deu, tá? É diferente, irmão, é diferente de eu chegar aqui na frente e incentivar você a doar seu carro. É diferente. Inclusive, no nosso caso aqui, assim não era o caso, mas se alguém quiser fazer isso, a gente tem que ir lá no irmão Bira, que é a fazer um documento, explicando que aquilo é de livre, espontânea vontade. Mas existe, irmãos, um tipo de... Já teve aqui nessa igreja, já teve aqui no Bahia, de pregador chama make money, faz dinheiro. Ele usa 40 minutos do tempo dele instigando você a doar. E sabe qual que é o problema? Daniel, ele está assim, pastor, metade do que vai tirar eu dou para a igreja. Aí o pastor diz, então pode despender minha igreja, estou dizendo a verdade. E eles têm técnica, eles conseguem numa igreja igual essa aqui, imagina que a gente tira 200, 300 reais de oferta, ele não tira menos de 15 mil, e tira. Tira menos de 15 mil aqui, uma vai nessa igreja, ele tira 200, 300 no nosso sistema, que é o certo. A gente canta um hino e diz, quem quiser, de livre, espontânea vontade, ofertar, está aí, eu coloco no sua mão. Não prometemos nada, ninguém nunca vai ganhar para a igreja de Deus. Saí da igreja, de 10 anos naquela igreja, entreguei o desjuízo, eu quero meu dia de bom. Como é que é? Aí eu ia lá na secretaria e entregava. Mas está querendo o quê? Não, eles fazem uns negócios, eles vão dizendo, e se a gente der dinheiro, a gente vai comprar carro novo. Está. Veja bem. Jeroboão e Roboão tinham essa mentalidade de explorar a fé das pessoas para alcançar os objetivos deles. Jeroboão fez isso. Eis aqui os deuses de vocês. Aí nós estamos aqui já em 10 e 20. A gente continua semana que vem, se Deus permitir, tá bom? A gente quer voltar nessa aqui, tem muita coisa para a gente ver. Inclusive esse capítulo 13 de 1 Reis, do profeta que Deus manda e diz, não come nada, volta por outro caminho. Ele encontra um outro profeta também mais velho e diz, come. O Senhor disse, mas um anjo me apareceu e disse, o Senhor mandou dizer para você comer. Como é que fica isso, profeta mentindo? E quando ele acaba de comer, fala assim, Deus vai te castigar, você comeu outro tipo de comida. E diz lá, mentindo, que anjo não. É uma coisa complicada. Geralmente esse povo, dificilmente ele chega em você assim, não é? Piratã, na palavra está dizendo assim, eu entendi assim, Piratã, Deus. Amém. Piratã, tive uma visão com você. Abre a Bíblia e fala comigo, não, olha lá, se você duvidar. Então é assim que acontece com o profeta mentindo. Mas aí tem um sentido naquela história que vai aprender. Tem um sentido naquela história. Aí quando ele come, ele sai do leão, vai lá e rasga ele. Come. Aí o homem diz, você vai ser enterrado fora da sua terra. Enterrado aqui, em Israel. E diz uma coisa engraçada para o sujeito, quando eu morrer, vocês me enterram na mesma cova dele, viu? Mas
A gente vai chegar lá, sempre. Terminamos? Aviso? O culto do jovem já está avisado. 7 horas estaremos todos aqui, se Deus permitir. Oramos? É que eu vou lá para a barragem do churrasco. Aleluia. Por favor, irmão Bastante, o senhor começou, o senhor termina. Então, glória a Deus. É para me ter deixado aqui aparecendo na câmera, mas se me lembrar, tá bom. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém.